Fala pessoal, bom dia. Aqui quem fala é o Rafael. Vamos reagir aqui a tudo que está saindo na mídia, aí Globo, Sport TV, ESPN, Band, etc, sobre o fogão que ganhou do Corinthians ontem no Newton Santos. Não foi uma atuação de gala do time inteiro, mas de almada. Com certeza foi o Bacholinha argentino em um dia ex de Lionel Messi, bagunçou a zaga corintiana, participou do primeiro gol, deixando o Savarino na cara do gol para dar o passe para o Luiz Henrique fazer um gol vazio, e fez o segundo gol, ambos com dribles curtos, bagunçada na defesa corintiana, e a atuação de gênio, de gala, de Thiago Almada, para que, se Deus quiser, a partir de hoje ele desencante de vez e seja o novo Luiz Henrique, né? O novo jogador de 100 milhões de dólares, 100 milhões de reais, que o Botafogo tem aí em campo para desequilibrar pela esquerda, enquanto o LH desequilibra pela direita. Temos aí um plantel dos sonhos, se Deus quiser, que esse ano vai se converter em um grande título para nossa torcida. Vamos reagir aí. Não se esqueça, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber aviso de todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal Notícia do Fogão, a casa que quer se manter bem informado sobre o glorioso. Não se esqueça, curta mesmo o vídeo, tá? Porque aqui os números, apenas 5, 6% de quem assiste os vídeos curte eles, dá o like, é de graça, e você ajuda o algoritmo do YouTube a entender que esse conteúdo é bom, relevante, e ele dispara para mais pessoas conhecerem nosso canal. E também, outro número aqui impactante, é que só 11% das pessoas que assistem os vídeos são inscritas, ou seja, 88, 89% das pessoas não são inscritas. Pode ser que você seja agora vendo esse vídeo, não seja inscrito também. Então confere se você se inscreveu no canal e se inscreva. Assiste nossos vídeos todos os dias. Pô, então nada mais justo que você se inscrever no canal e fazer parte dessa grande família gloriosa do nosso canal Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael e bora pro vídeo. E a vitória, que terminou agora lá no estádio Newton Santos, do Botafogo sobre o Corinthians, 2-1. O Botafogo consegue ampliar a sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Agora são 4 pontos de diferença para o vice-líder Fortaleza. Ao final da rodada, essa diferença pode diminuir para 3 pontos caso o Palmeiras vença o Criciúma. O Palmeiras ultrapassaria assim o Fortaleza, chegaria a 50 pontos e ficaria com 3 a menos do que o Botafogo. Então tá aí a classificação atualizada depois desse início de 26ª rodada. E vocês percebem que o calvário corintiano continua por aqui, né? Corinthians ainda na zona do rebaixamento, 25 pontos ganhos. Para piorar, o Vitória ganhou, né? E ultrapassou o Corinthians nos critérios de desempate. Algo que deve preocupar também os torcedores do Corinthians é que o Corinthians já chegou a 26 partidas no campeonato, né? Os concorrentes quase todos têm partidas a menos, com exceção do Vitória, que hoje também chegou ao seu 26º jogo. O Fluminense, que tem 2 pontos a mais que o Corinthians, agora tem 2 jogos a menos. O Grêmio, que tem 2 pontos a mais que o Corinthians, tem 3 jogos a menos. O Criciúma, que tem 3 pontos a mais que o Corinthians, tem 2 jogos a menos. O Juventude, que tem 4 pontos a mais do que o Corinthians, tem 1 jogo a menos. Ou seja, a situação do Corinthians não é fácil, não. É possível reverter? Claro que é. O torcedor deu uma demonstração na Copa do Brasil, no último meio de semana, né, de que acredita, de que é possível. O Corinthians contratou, foi ao mercado, pode melhorar o seu time, né? Mas hoje, naturalmente, já era um jogo muito difícil, porque a fase do Botafogo é espetacular. Mesmo não fazendo um jogo no nível do prime do Botafogo, né? O Botafogo fez um primeiro tempo muito bom, um segundo eu acho que bem abaixo do normal do Botafogo, e ainda assim conquistou a vitória. O Mansur fez uma cara de surpresa. Não concordou, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Eu acho que o próprio Botafogo, então, está criando um sarrafo que a gente está olhando os jogos dele com um nível de exigência muito alto. Sim. Assim, se a gente olha para o jogo de hoje, os 90 minutos, pega alguém que não está habituado a ver o Campeonato Brasileiro, e olha só, você vai ver um jogo de 2 times que estão separados, agora são 28 porque o Botafogo ganhou, mas no início do jogo estão separados por 25 pontos. Essa pessoa acharia plenamente justificada a diferença entre esses 2 times, olhando o que foi o jogo. A diferença é enorme. Por mais que o Corinthians tenha, no início do segundo tempo, criado algum desconforto ao mudar o seu desenho de time, passado a um losango com 2 atacantes na frente, tentando ampliar um pouquinho a quantidade de gente no meio, ainda assim, aquilo não resistiu à primeira tentativa do Botafogo de sair de trás após 1-1. O Botafogo logo faz o 2-1 e claramente é uma diferença muito grande entre os 2 times. O primeiro tempo do Botafogo é o primeiro tempo, não é só de candidato ao título, acho que é nesse momento de favorito ao título, porque o Botafogo é o melhor time do Campeonato Brasileiro. O Botafogo
melhor que os seus adversários, se você analisar num todo, e se você fizer um recorte do que ele é com bola, em termos de capacidade criativa, aí ele é muito melhor do que os outros. O Botafogo, nesse momento, é com alguma sobra em termos ofensivos, o melhor time do Campeonato Brasileiro. Por isso ele caminha como líder e com todas as chances de ser o campeão brasileiro. Não dá para dizer se vai ser, se não vai ser, claro, como vai ser a reta final, porque o campeonato tem seu traço de imprevisibilidade natural, como todos os anos. Mas o Botafogo é, nesse momento, se a gente analisa a temporada como um todo, claramente o melhor time desse campeonato. Ô Alex, e o Almada chegou, entrou em campo no Nilton Santos, falou, deixa aqui, ó. Deixa que eu resolvo essa parada hoje aí. Que apresentação do Almada hoje, a melhor com a camisa do Botafogo, já marcando o seu primeiro gol. É um jogador que fez a diferença, né, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. É interessante você ver esse tipo de jogador que a gente falava que ele poderia causar, né? Ele vinha jogando bem e causando esses movimentos que ele causa. Hoje ele é o cara que vem por trás. E o Botafogo, ele tem essa maneira de jogar que lhe incomoda, assim, a linha dos volantes, porque eles ficam entre a linha dos volantes adversário e da zaga. E o Almada, ele tem essa característica, né, do ficar pegando na bola ali. E hoje, a hora que ele... as duas possibilidades de drible, né, que esse meia que às vezes no futebol hoje a gente se acostuma tanto, os treinamentos que você faz com 2 toques, ele é realmente para treinar raciocínio, domínio e fazer a bola andar, né? Só que às vezes tem jogadores desse tipo, esses meias, que tem que fazer isso. Então hoje ele realmente coincidiu até, né, de 2 cortes no próprio Ranieri, que é um belo marcador, com 2 jogadaças realmente para decidir um jogo, e é o que a contratação dele, o nome né, que chegou no Botafogo, é para fazer isso que ele fez. Hoje é sempre bom e importante para esses momentos decisivos que vão vir, essa constância que agora ele pode dar e com um jogador diferente fazendo diferença. Estava pensando aqui a respeito do Corinthians, né, Mansur, Alex, amigos do Troca de Passes, a gente dizia antes do jogo que esse era naturalmente um jogo muito difícil para o Corinthians. Claro. Né? Um jogo fora de casa, diante do líder do campeonato. Não é o campeonato que o Corinthians disputa. Embora a situação exija que o Corinthians arranque pontos também em jogos muito complicados. É porque está acabando o campeonato, né? Isso, não dá mais para escolher. Não dá para escolher tanto o adversário. Né? Mas o que não pode acontecer é achar que está terra arrasada, né? Porque o Corinthians fez um bom jogo, deixou boas impressões do que foi a partida contra o Juventude, inclusive na parte mais criativa, que o Corinthians... Faz força para jogar. Hoje voltou a fazer força para jogar. Incomodou muito pouco o John, né? Apesar agora que o Botafogo, dos 2 pênaltis... se tem um ponto que o Botafogo tem para espaço grande para melhora, é o jogo dele sem bola. Ele fica desconfortável, às vezes não precisa muito para deixar o Botafogo desconfortável, especialmente quando ele tem que defender mais atrás. Mas agora, o plano do Corinthians hoje, o Almada teve uma atuação brilhante, teve. Agora, estava colocada ali uma clara vantagem para ele. Sim. A defesa da frente da área do Corinthians o plano se revelou desastroso, a execução do plano. Pelos 3 zagueiros, né, esvaziou a frente da área, porque era Ranieri e Martinez com, eventualmente, a ajuda do Thales Magno, que não é um jogador de tanta proteção assim. Então, era muito espaço para os dois cobrirem, quase sempre essa meia esquerda, onde o Almada está fazendo essa sequência de dribles do Ranieri, ele recebia com algum espaço em relação ao Ranieri, quando vai chegar para marcar. Se um jogador dessa qualidade recebe com 2, 3 metros em relação ao marcador que vai se aproximar dele, a vantagem se multiplica. É lógico que nós não... acabei não separando momentos. O que tem de diferente, e hoje também o jogo ele poderia mostrar. O Botafogo, ele te incomoda porque ele joga pra frente. Ele tem essa objetividade, que é o que move o futebol. Se eu fico tocando de lado em lado, não adianta eu ter os craques do mundo, que daí vai acabar não acontecendo. Em alguns momentos, para alguns times bons, também acaba acontecendo. Em alguns momentos, um exemplo, você pega hoje um Corinthians, que a gente vê, ele está mais espaçado, os jogadores mais distantes, e o Botafogo consegue estar realmente concentrado. Os caras, os pontas, eles estão por dentro, o lateral está passando, mas tem sempre gente infiltrando, tem sempre gente entrando. E outra, eles não perdem tempo, assim, pode até errar uma hora, surgir uma bola para frente, eles não ficam realmente nesse jogo de chove no mole. Então, por isso que o Botafogo ele faz um futebol hoje, de repente, e a gente já fala há algum tempo, o futebol mais gostoso até de você ver, e por isso que ele provoca praticamente a sua própria vitória. Lógico que eles começaram mal, assim, o segundo tempo, que o Corinthians veio bem. Foram 20 minutos em que o Botafogo não chegou nenhuma vez ao ataque. Isso, né? Só que daí o gol fez ir por água abaixo a questão, né? O segundo gol, daí pronto, aí baixou a guarda do Corinthians, aquela frustração de novo. Desanimou completamente no jogo ali depois do... Mas isso demonstra a força emocional que esse Botafogo, esse elenco, esse time, ele tem, por isso que vai ser difícil competir contra ele daqui pro final do ano. Tem mais 2 questões que chamam muita atenção, né? Tava vendo os 2 lances ali do Almada. O Ranieri vai sonhar com ele hoje, né? Porque ele dá... são 4 dribles no Ranieri, né? 2 no primeiro gol e depois mais 2 no segundo, né? Ele dá um corte para a direita e depois, pum,
corta para canhota, né? E deixa o Ranieri... Você não sabe para que lado ele vai sair, né? Exatamente. E meia não precisa ser só pifador, né, Mansur? Ele tem que realmente ter esse tipo de lance. Olha que é espetacular, cara. Você E aí é claro que ele contou com a sorte ali, né? De bater com a canhota a bola, mas o chute com a canhota já era bom, né? Tinha endereço Mas do você gol, vê, isso é um erro. a bola desvia, Isso é um acaba erro que matando. alguns jogadores cometem, cara, até estando na barreira ou não, de pegar e virar as costas. Cara, isso aí você tem que pôr realmente o corpo para onde vai vir o chute, sabe? Assim, então é algo que você está contando, que pode bater, está com o olho fechado, infelizmente pro Corinthians, mas para ele foi uma maravilha. E isso que o Gão pegou umas 3, 4 bolas no primeiro tempo, espetacular, né? Hoje fez boas defesas no primeiro tempo. Deixa eu conversar aqui com Luiz Carlos Júnior, Lédio Carmona, o Intrépido e Ricardinho, meu camisa 11. Eles estavam lá no Newton Santos mais uma vez para transmitir vitória do Botafogo. Esse Botafogo continua muito firme aí para tentar conquistar o brasileiro depois de muito tempo. A gente estava falando aqui como meia bom faz diferença, né? Ricardinho, que foi um grande meia. A gente tem uma escassez, né, no futebol brasileiro, na seleção brasileira Felipe. hoje. Fala, Luiz. Pois é, eu ia falar exatamente isso. A seleção brasileira que eu diga, né? Exato. E hoje a gente viu um desfile do Almada, né? Um jogador que, com muita habilidade, criou 2 lances espetaculares e depois dele saíram gols do Botafogo. Boa noite, meus amigos. Bem-vindo ao Troca. Boa noite, boa noite. Ô, Intrépido, algo a declarar? Várias coisas. De preferência, né? Para começar, primeiro boa noite para os amigos. Só acrescentando aí uma cereja nessa questão de meias brasileiros. O melhor jogador em campo foi do Botafogo, é argentino, Thiago Almada. O melhor jogador do Corinthians em campo, no meu modo de ver, é argentino, é meia. Não foi o Hugo, não? Não foi o goleiro? Para mim foi o Garro. Foi o Garro. Jogou muito bem. O Hugo foi muito bem no jogo, mas eu, se tivesse que escolher um, eu escolheria o Garro pela regularidade no jogo. É um jogador muito inteligente, muito interessante também. Campeão do mundo, joga no seu time. Jogava. Jogava? Viu? Pô, não Obrigado, estava Luiz. muito entusiasmado com essa sua escalação, não, hein, campeão? Deve algumas coisas, mas jogava. E aí, Ricardinho, tudo bem? Tudo bem, Luiz? Boa noite a todos, aí pessoal do Troca. Independentemente, são 2 meias de fora do país, não brasileiros, pela característica, né? Lógico que não é o caso da discussão agora, mas é só para a gente ilustrar muitas vezes o que a gente fala da necessidade de você ter um jogador que pensa o jogo, que pode colocar o companheiro numa condição privilegiada. O Almada, no primeiro gol, ele tira do Ranieri, tira o Ranieri da jogada e a movimentação do Savarino, a infiltração dele, quebra a defesa do Corinthians. E aí, com o passe do Almada, o Savarino fica em condições de poder colocar o Luiz Henrique sem o Hugo, né? Porque o Hugo tenta fechar o ângulo, mas a bola com o gol escancarado. E no segundo lance, e a individual do Almada, que ele faz um bonito gol, no momento onde o Corinthians tinha acabado de empatar, que iniciou melhor o segundo tempo, que estava pressionando o Botafogo não conseguia repetir, né? A atuação do primeiro tempo, naqueles primeiros 15, 20 minutos, mas nesse gesto individual, da qualidade dele, tudo bem, houve o desvio, mas tem a iniciativa, né, da jogada dele, ele consegue colocar o Botafogo em vantagem, e aí o torcedor retoma o apoio ao time, e aí o Corinthians se complica, porque de novo tem que remar para tentar empatar na situação que está no campeonato, e aí o Botafogo conseguiu o resultado. Ele jogou sozinho, ele teve muito espaço para atuar no jogo todo. E ele aproveitou com competência. O Almada na meia esquerda, muitas vezes do lado do campo na ponta, com o Marçal, depois com o Alex Telles. Ele comandou aquele lado ali, por ali o Botafogo criou, e ele realmente se destacou muito. O Hugo pelo lado do Corinthians no início do jogo, porque em 20 minutos ele fez 4 defesas que o Botafogo poderia ter aberto o placar. O Corinthians, eu acho que peca nesse jogo, apesar de ter enfrentado o Botafogo e o time líder e que joga um grande futebol, eu acho que pela falta um pouquinho de iniciativa, de encarar o jogo no início. O Corinthians foi muito retraído no início, ele aceitou muito essa imposição do Botafogo, ele não tinha força de atacar. E o Botafogo vem pilhando chances, né? Permitiu que Olha, o jogo essa virasse do um Igor ataque Jesus contra a defesa, flagrante, né? Foi o erro do Corinthians no primeiro tempo, né, Ricardo? Ele permitiu que o jogo virasse um ataque contra a defesa. Aí o Botafogo tomou conta do jogo. Ouvindo o que vocês falavam antes no começo da nossa participação, eu vou concordar um pouco com cada um de vocês, sem nenhuma ironia. Estou com o Mansur. O Botafogo é um time muito forte. É muito bom de ver o Botafogo jogar. É o melhor time do Brasil hoje, é o melhor futebol jogado. E foi assim no primeiro tempo. O Botafogo fez um ótimo primeiro tempo.
15 finalizações, muito volume, muita dificuldade para o Corinthians, até pela estratégia errada do Corinthians. Mas aí eu vou concordar com o Felipe também, com o Diniz. Acho que o Botafogo no segundo tempo, por mais que o Corinthians tenha melhorado e melhorou bem no jogo, o Botafogo jogou abaixo do que pode. Foi um jogo abaixo do Botafogo no segundo tempo. Tanto essa é a defesa do Pois é, eu ia do dizer o John. seguinte, isso é determinante, né? O Corinthians, na situação que tá, perde um pênalti. Mas o Corinthians ainda conseguiu reagir no segundo tempo. Primeiro tempo, o Botafogo finalizou 15 vezes. No segundo tempo, só 6. E o Corinthians finalizou mais que o Botafogo no segundo tempo. 9. O Botafogo tem muita reserva de talento, conseguiu chegar à vitória graças ao Almada. Aí eu vou chegar no Alex. O Almada foi o melhor jogador em campo, foi o melhor jogo dele no Botafogo. Por isso que custa caro, que uma hora ele vai resolver, ele vai decidir, ele vai ser determinante. E o Corinthians, eu acho que o Corinthians mostrou no segundo tempo que tem de onde tirar, pode ser competitivo. E agora, alguém falou aí, vai escolher quando vai entrar no campeonato, eu acho que ele pode escolher esse momento. Nas 5 próximas rodadas, o Corinthians vai jogar 4 jogos em casa. 4. A começar sábado contra o Atlético Goianiense. Vai ter que fazer valer o mando de campo. Agora, se não conseguir acumular ponto agora, vai jogar 15 pontos. 12 em casa. É a chance do Corinthians tentar tá com 25, sair desse buraco. Pensa bem, Led, com 25. Vamos pensar que ele faça mais de 10. Ele melhora muito a situação. Melhora. É o momento da tabela. São 5 jogos, os 5 são em São Paulo, só que um é um clássico contra São Paulo no Morumbi. O problema, né? Para essa sequência, então... Vai lá, não, só para completar, Diniz, e aí o Corinthians terá, né, 2 reforços, né? Que aí, de repente, é o Memphis, o Depay, que foi contratado para justamente esse momento decisivo. E o torcedor do Corinthians, que dentro da arena sempre apoia o time e vai ser importante, aliás, vai ser fundamental nesse processo, principalmente nos jogos em casa, para o Corinthians poder pontuar o necessário, porque essa é a realidade no Campeonato Brasileiro. Eu duro é que no Brasileirão não tem muita folga, né? Se a gente pegar esses 5 jogos que o Lédio se referiu, o primeiro, tudo bem, é um jogo que o Corinthians é obrigado a ganhar, porque é um confronto direto contra um time que tem muita dificuldade para permanecer na primeira divisão, que é o Atlético Goianiense. Esse o Corinthians tem obrigação completa de ganhar o jogo. Depois, o Corinthians, tirando aqui os jogos da Sul-Americana, né, que estão no meio desses jogos aí. Aí depois o Corinthians vai jogar contra o São Paulo no Morumbi. Lá o Corinthians tem tido muita dificuldade para enfrentar o São Paulo. Depois o Corinthians vai jogar, aí tem o jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil. O São Paulo vai ser em Brasília, falou. É Brasília, não é no Morumbi, desculpa, é verdade, joga no Mané Garrincha. Menos mal. Depois o Corinthians joga contra o Internacional, na Arena Corinthians, o Inter que tá melhorando. Depois, o jogo é contra o Atlético Paranaense, esse é o jogo em que o Corinthians precisa ganhar, o Atlético deu uma diminuída aí no ritmo. Aí tem Cuiabá fora e Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. É só pancada, né? É uma sequência que não costuma dar folga pra ninguém. Queria falar com vocês também, meus amigos, sobre as 3 estreias que tivemos hoje aí na Neoquímica Arena, no estádio Newton Santos. Tivemos na lateral direita do Botafogo, o Vitinho. Na lateral esquerda, o Alex Telles, que acabou entrando na segunda etapa, e Carrillo se apresentando pela primeira vez pelo Corinthians. É claro que Carrillo e Alex Telles entraram na parte final do jogo, fica um pouco mais difícil de avaliar, mas gostaram dessa primeira amostragem? Eu achei o Vitinho tímido. Eu achei que ele se apresentou bem, mas ele não conseguiu, ele chegava ao ataque o tempo inteiro, ele é forte, ele é vigoroso. Me pareceu estar até com ritmo, mas ele não conseguiu acabar bem as jogadas, né? Ele errava muito o último passe, teve dificuldade contra o Bidu. Mas eu acho que é um lateral com potencial. Eu acho que ele tem tudo para ser titular. Tem uma disputa com o Matheus Ponte, acho que não é tão simples assim, mas acho que ele vai ser titular. Alex Telles, a gente até falou durante a transmissão, Cuiabano, tem Marçal, mas eu acho que ele é mais completo. Mas o Cuiabano, do jeito que estava jogando, não é tão simples também, mas acho que o Alex Telles deve ser titular quando ele tiver ritmo, ainda não tem o ritmo ideal. E o Carrillo, eu também falava até antes do jogo, ele é muito bom jogador. Ele era atacante, agora é mais meia. Jogou muito bem aquele jogo contra o Flamengo pelo Al Hilal. Para mim, foi um dos melhores em campo. O Al Hilal conseguiu uma vitória importantíssima naquele dia. Ele jogou muita bola. Eu até falei isso na transmissão também, que vai ser titular. Vão ter que achar um lugar para ele, que ele é bom jogador. É um jogador bem interessante, inteligente, para ajudar o Garro, vai ser fundamental. Falando em achar posição, Memphis Depay deu uma declaração curiosa. Onde você gosta de jogar? Bom, pode jogar pela beirada, pode jogar mais adiantado, mas ele disse que é uma espécie de um 9,5. Então, seria o 9 que joga um pouco para trás, Ricardinho? Entre o 9 e o 10. Eu acho que o treinador do Corinthians, ele
ele conhece bem as características dos jogadores que ele tem. O Memphis é um atacante que pode sim jogar como referência ali. É lógico que pela característica dele, ele não é um centroavante de ficar parado no meio dos zagueiros. Ele tem movimentação, ele tem profundidade, ele sai da área, mas ele finaliza bem, ele chega bem, ele tem velocidade. Pode se jogar do lado do campo, depende muito do esquema. O que vai acontecer é que, lógico, que ele vai ser titular, que ele vai ser utilizado. O Corinthians precisa dele, o Corinthians precisa fazer mais gols, principalmente nessa reta final da temporada. Então, ele tem que se preparar bem. Não sei se a semana que vem ele já vai estrear, mas ele tem que estrear o quanto antes, porque a realidade do Corinthians no Campeonato Brasileiro é dura nesse momento e ele precisa de todos os reforços e de todos os jogadores para conseguir reverter essa situação. Levantando uma situação de restante de campeonato, de reta final de campeonato. Quem está nessa briga pelo título com o Botafogo? O Botafogo. Palmeiras, com certeza. E acho que não dá para descartar o Flamengo ainda. Acho que o Fortaleza vai ter dificuldade. Está na Sul-Americana também. Acho que o objetivo do Fortaleza sempre foi mais a Sul-Americana. Apareceu o brasileiro para ele para brigar pelo título, ele está brigando. Mas o foco do Fortaleza é a Sul-Americana. Valeu, meus amigos. É isso, esse é o caminho. Obrigado pela Encerramos? participação. Tá certo, fechamos a conta aqui, passa no caixa. Obrigado, Luiz, Lédio Carmona, o intrépido, Ricardinho, meu camisa 11, bom descanso. Sempre bom ter vocês aqui no Troca. Valeu, meus amigos. Valeu. Vamos continuar falando sobre essa vitória do Botafogo sobre o Corinthians, 2-1. Ele está falando ali sobre os reforços, né, da importância do Depay. O Depay realmente dessa declaração de que ele se considera um 9,5, né? Tava pensando Pode-se dizer, então, que ele é um 9 isopor? Por que isopor? Porque gosta de flutuar. Se o Corinthians Ele é tivesse um 9,5. 9 muito efetivo hoje, né? Talvez fosse o parceiro ideal pro Depay ali, né? Para ele jogar ao redor do 9 ali, né? Mas o Corinthians hoje está com dificuldade nessa Mas pelo posição. contrário, eu acho que ele é ideal para esse time do Corinthians tendo o Garro por trás dele, porque ele pode fazer isso. Apesar que o Garro não é de... Mas aí não é o 9,5, ele vai ter que ser 9 mesmo, né? Mas de toda maneira ele ajuda a construir. O problema é o Corinthians vai ter que criar uma maneira de também o Garro, que ele joga muito por trás, né? O Garro não é de infiltração. Se pegar ele, o próprio Almada, assim, eles têm essa característica bem de controle de jogo, é bola curta, é bola longa e tal. Só que você vai ter que, com Carrijo e, de repente, Thales Magno, você compor melhor. Porque você pode olhar, nesse sentido, a falta de aproximação. É isso aí. Às vezes é por causa de um cara, um exemplo, não é característica do Yuri e nem do Pedro Raul, de vir aquela questão de ter a sensibilidade de ocupar o espaço para vir flutuar e tal, e ele tem isso. Puta consegue trocar mais passes, consegue o empate. Mas depois do empate, o Botafogo vai lá e passa de novo à frente num belo gol do Almada, que para mim foi o craque do jogo. Também acho. E aí o próprio Botafogo muda, assim, a saída do Luiz Henrique para mim não se justifica no jogo. A única explicação jogou meio de semana pela seleção brasileira, já tinha entrado no outro jogo da seleção, pensando que quarta-feira tem partida importante pela Libertadores em casa, tira um pouco o Luiz Henrique para descansar. Pelo jogo, não faz muito sentido ele ter saído para a entrada do Tiquinho Soares. E aí ficou o jogo sem dono. A partir daí, o Corinthians começa a mexer de novo, vai fazendo outras alterações e fica o jogo aberto, mas no final das contas, vitória do Botafogo, que, respondendo para voltar lá no início da sua pergunta, pelo primeiro tempo mereceu ganhar. É verdade. Você falou que poderia ter terminado o primeiro tempo em 1-1, mas poderia ter terminado o primeiro tempo também 4-1 ou 4-0 para o Botafogo, porque é impressionante o que o Hugo defendeu no primeiro tempo. Realmente foi um primeiro tempo do ataque contra a defesa, e a defesa era o Hugo. Professor. É isso aí, Marcela. Boa noite para você, para os companheiros. Um beijo especial para a Mari. Bem-vinda aqui ao Linha. Mais uma vitória das mulheres no esporte. Isso é muito importante para todos nós. Verdade, obrigada. Foi um jogo de muitos jogos, né? Um jogo de muitos jogos, é verdade. Foi um jogo que podia estar 4-0 para o Botafogo. Poderia ter terminado o primeiro tempo 1-1. Não fosse a cobrança muito ruim do Romero e o mérito também do John, que vai muito bem no tempo certo, no canto certo. No segundo tempo, o Corinthians chega a um empate que àquela altura era merecido, mas não dá nem tempo de saborear, porque realmente o Almada hoje foi a grande chave desse time do Botafogo. A gente fala muito em jogadores para quebrar linhas. No primeiro gol do Botafogo, você tem simplesmente a presença de 3 grandes quebradores de linha, né? Começa com o Almada, passa ali pelo Savarino e a jogada é concluída pelo Luiz Henrique. Quer dizer, todos jogadores de uma qualidade que hoje realmente o Corinthians não tem, ou pelo menos ainda não tem, né? Não tem todos os seus reforços, e acredito que até o fim deste ano nem terá.
acabou dando a lógica. É um jogo do líder do campeonato contra um time que está lutando muito para recuperar seu moral, antes de tudo, e o seu futebol. E que caiu uma posição na tabela, professor. Acabou caindo porque o Vitória Venceu. ganhou fora de casa. Nenhum empate tiraria o Corinthians, né? das Não, zona de até rebaixamento. porque empate é o que o Corinthians mais tem esse ano. É o time que mais empata. Um empate hoje até nem seria mal-vindo, dadas as circunstâncias e o tamanho do adversário. Se o Corinthians cair, não será porque perdeu hoje do Botafogo. Não, esse aqui, quando você vai fazer a conta agora para não cair, né? É aquele jogo que você já tira os 3 pontos ali. Justo. Essa partida contra o Botafogo, se vier um ponto, ok, a gente comemora. Se não tiver nenhum ponto, também já estava ali Penso nas um pouco contas. diferente, mas entendo o raciocínio de vocês. Só ficou... No desespero, todo jogo é importante, Pode todo ser. jogo é fundamental. Não, sem dúvida, mas hoje, tanto que esse pontinho que o Corinthians não trouxe, está sendo lamentado. Né? Eu só acho que, justamente pelo andar desse jogo de muitos jogos, ficou a impressão de que se o Corinthians tivesse um pouquinho mais de coragem, eu não estou propondo uma tática kamikaze. Eu acho que o Corinthians chegou muito perto no primeiro tempo de uma nota 5, porque fez uma parte que lhe cabia e que era importante. Segurar o Botafogo na medida em que dá para segurar. Mas o Corinthians teve uma presença nula no ataque. O Corinthians teve uma cabeçada do Romero, com muita boa vontade, uma segunda cabeçada num escanteio, e é muito pouco. Quando o Corinthians acorda para o jogo, contra um adversário com a qualidade que o Botafogo tem, os recursos que o Botafogo tem e o Almada que o Botafogo tem, aí ficou muito mais difícil. Esse Botafogo é amado demais mesmo, né? Impressionante. O Breiler, eu sempre vou confundir. Ô, Breiler, mas assim, quando a gente pensa, foi um Corinthians que no primeiro tempo teve a nota 5, eu colocaria nota 2, porque a partir do momento em que só se defende, que tá dependendo do Hugo, é tipo, você vai levar gol em algum momento. Essa bola, ela vai entrar em algum momento, e foi isso que aconteceu. É um Botafogo muito eficiente, é verdade, que acabou parando muitas vezes no Hugo, mas parecia questão de tempo que a bola iria entrar. Exato, Marcela, boa noite para você, para os companheiros, boa noite especial para Mari, prazer tê-la aqui com a gente, bem-vinda. E o Corinthians realmente teve uma postura ali ultra conservadora, concordo com você, se tivesse de dar uma nota para o Corinthians seria baixíssima pela falta de atitude, mas do outro lado tinha o Botafogo. Botafogo com uma imposição absurda e com 30 minutos o Botafogo conseguiu finalizar 7 vezes e parou em 7 defesas do Hugo. E muito também com a posse de bola bem trabalhada, fazendo essa bola quebrar a primeira linha de marcação do Corinthians com muita facilidade, o Savarino voltando para buscar jogo, fazendo um papel de armador, o Marlon Freitas, como sempre, com a capacidade desse passe de quebrar linhas com lançamento. Então, o jogo do Botafogo foi facilitado pela qualidade técnica que tem. Então, o volume que o Botafogo teve ali nos 30 primeiros minutos da etapa inicial é algo que deixa como marca do trabalho do Arthur Jorge. Um time que realmente não toma conhecimento se o adversário tem 3 zagueiros, e o Corinthians parecia estar até desfalcado, defasado na defesa, tamanha facilidade do Botafogo de entrar. Então, isso diz muito do mérito do outro lado do Botafogo de saber jogar também com adversários que têm a proposta de se fechar. O Ramon Dias, até entendo a ideia de ter laterais com liberdade, o Mateuzinho teve muita liberdade pelo lado direito, tanto é que a jogada do pênalti sai dessa forma, mas ainda assim, o Botafogo com muito volume, com muita imposição e, naturalmente, era o favorito, confirma esse favoritismo, abre vantagem na liderança e olha a sequência que o Botafogo emplaca no campeonato. A goleada contra o Flamengo, o empate fora de casa contra o Bahia, que não deixa de ser um bom resultado, venceu o Fortaleza, agora vence o Corinthians, que está em um processo de recuperação, e nesse meio do caminho, eliminou o Palmeiras da Libertadores. E viu o Fortaleza fazer um ponto em 3 jogos. 3 jogos, em 9. Exato, então ampliando a vantagem na liderança, jogando cada vez com mais imposição e o principal, a qualidade fazendo a diferença. Se no ano passado faltou elenco para o Botafogo, nesse ano o problema está resolvido. A gente tem visto, principalmente nessa fartura de opções no ataque que o Arthur Jorge tem, que o Botafogo tem
mais capacidade ainda de chegar ao título esse ano. Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus, Savarino. É o maior quarteto, o melhor quarteto desse país, mas não tenho nenhuma dúvida. Eu, pelo menos, não tenho nenhuma dúvida em relação a esse Botafogo. Um Botafogo muito entrosado, que vai para cima, que não tem medo. Agora, um Corinthians que tanto teve medo ou foi tão conservador naquele primeiro tempo, que o Ramon Dias, no intervalo, falou: 3 zagueiros não está funcionando aqui. Então, ele tira o terceiro zagueiro, né? Ele tira o Caetano e falou: agora vamos ver o que é que a gente consegue fazer. Afinal, já estava perdendo mesmo por 1-0. E dá certo, Mari. Dá certo. O Corinthians, no segundo tempo, muito mais solto e ocupando melhor, né, o campo. A gente viu um Corinthians melhor distribuído mesmo no segundo tempo. Agora, eu tenho uma opinião um pouquinho, não necessariamente diferente dos companheiros, mas eu acho que não tanto no conservadorismo do Ramon do primeiro tempo, no esquema de 3 zagueiros, que deu muito certo para o Corinthians em alguns momentos, mas para mim ali é muito mais sobre a diferença do nível técnico das equipes mesmo, assim, porque a gente tem falado aqui sobre os reforços do Corinthians que também encaixaram num sistema do Ramon, que também subiu o time de patamar. Se a gente pega o jogo do primeiro turno, né, tanto o Botafogo quanto o Corinthians se reforçaram, e aí não dá nem para comparar justamente por conta do nível técnico das contratações. Mas a gente teve, por exemplo, hoje um Thales Magno muito encaixotado entre os volantes. E o Barbosa também muito bem, sempre antecipando. Então, se você olha ali o mapa de calor do Thales Magno, ele mal conseguiu sair, né, para ser essa válvula de escape, de contra-ataque do Corinthians. E aí, quando o Corinthians tinha a opção do contra-ataque, o time não acompanhava. Então, era o Mateuzinho com muita liberdade pela direita, mas num voo solo, né, praticamente. Porque o Corinthians não tinha essa força de contra-ataque na transição ofensiva. Mas, para mim, isso diz muito sobre o nível técnico, a diferença técnica das duas equipes. Mas ele mexe no segundo tempo e aí sim o Corinthians consegue ocupar melhor os espaços, mas o Botafogo também baixa o ritmo na segunda etapa. Também tem isso, né? Mas ainda assim é um Botafogo que não se cansa, se a gente pensa em parte física, né? É um Botafogo que vai para cima o tempo inteiro. É impressionante. Agora, você falou do Luiz Henrique, você falou, olha, a gente está imaginando aqui que o Luiz Henrique ele foi substituído ali aos 28 minutos do segundo tempo, porque tem Libertadores. Foi antes até, eu acho. 24. 24, por aí, né? 24. E aí... Mas ele sai muito irritado. Ele não queria aquilo de jeito nenhum. E a gente entende o jogador, né? A gente entende o jogador nessa hora, mas ele sai um pouco irritado demais com a substituição, Eugênio. Sim, chuta água, grita, fala palavrão. Fala com os companheiros, né? Vamos lembrar que o técnico do Botafogo não estava ali. Era o Franklin. Pela primeira vez estava suspenso, né? O Arthur Jorge. E aí, acho que ele talvez tenha se permitido reclamar um pouquinho além. É mais fácil reclamar quando o chefe não está, né? Vamos combinar. Não está presente. Mas eu acho que é natural, a gente está cansado de ouvir falar a velha história que nenhum jogador gosta de sair no jogo, ainda mais de um jogo tão disputado, tão importante. E ele tinha acabado de participar da construção do segundo gol do Botafogo. É uma bola que ele ajuda a recuperar no campo de defesa. Botafogo passa para o ataque, no ataque ele recebe essa bola, faz uma inversão de jogo para a direita, se posiciona na área para tentar o cabeceio. E é importante esse posicionamento porque atrai marcação, quando atrai marcação o rebote sobra para o Almada livre. Então, ele era um jogador que, se não estava fazendo a mais brilhante das partidas, não estava jogando no nível que a gente já viu o Luiz Henrique jogar recentemente, mas ele estava colaborando para o time. Tanto que ele tinha feito gol. Tinha feito gol, né? Tinha feito gol no primeiro tempo. Muita movimentação. E eu acho que o grande barato desse ataque citado por você, né, no Botafogo, é a movimentação. É que eles não guardam posição. Você não vai ver o Igor Jesus parado na área o tempo inteiro. Você não vai ver o Luiz Henrique preso ao lado direito. Você não vai ver o Savarino preso a canto algum. Você tem muito o Savarino e o Almada circulando na intermediária, deixando o corredor esquerdo mais para a passagem do lateral. Que hoje de início era o Marçal, que não tem essa característica. Quem vai muito, quando tinha condições de jogar, quem ia muito era o Cuiabano. E no segundo tempo ele coloca o Alex Telles em algum momento, até para poder ter também essa ocupação de espaço por ali, porque o Alex é mais ofensivo. Então acho que o time do Botafogo, com o Luiz Henrique, ele tem uma gama de variedades maior. Tudo bem que o Tiquinho também não fica parado na área, mas é um jogador com menos mobilidade. Ele ou funciona dentro da área,
ou com a movimentação de 2, 3 passos atrás da intermediária, pode até cair do lado, mas do lado ele já não fica tão à vontade. É curioso isso, né, Eugênio? O Luiz Henrique. Porque o Botafogo tem, ao mesmo tempo, muita mobilidade e presença de área. A área está sempre preenchida. Mas é que a mobilidade do Botafogo é muito perto da área, tem isso, né? Mas a queda do segundo... Só para pontuar em cima disso, e aí esteve a mudança do jogo no intervalo. O Corinthians no primeiro tempo, com 3 zagueiros e 2 volantes à frente desses zagueiros, tentando liberar os laterais para que saíssem um pouco mais, o que ele faz? Ele permitiu ao Botafogo ter muito volume de bola na sua intermediária. E aí, naturalmente, esse jogo vai explodir dentro da área. E aí tinha muita gente dentro da área. A bola saindo muito dos pés do Almada e do Savarino da intermediária com liberdade, assim sai o gol, por exemplo. No segundo tempo, quando o Ramon Dias coloca um terceiro volante, ele tira um zagueiro, ou seja, tira essa circulação da última linha e passa para a linha anterior. O Corinthians ocupa melhor aquela entrada da área e bloqueia um pouco mais a ação desses jogadores. E é isso que dá certo no início. Tem mais aproximação entre eles conseguem trocar mais passes e sair melhor da defesa para o ataque, o que ele não estava conseguindo fazer no primeiro tempo. A grande dificuldade era essa. Quando recuperava a bola, como é que vai sair? Não estava tendo saída, então a aproximação consegue sair. São nuances do jogo, né, que vão acontecendo. E isso bloqueia muito também essa capacidade do Botafogo de se movimentar. Aí chega o Héctor Hernandes e consegue fazer isso. Mas eu me questionei, será que a saída do Luiz Henrique também não fez esse Botafogo piorar tanto assim? Ou é demais a gente colocar a saída do Luiz Henrique a essa melhora do Corinthians? Eu acho que quando o Luiz Henrique sai, isso aí já tinha acontecido. Não com a constância e frequência até o final da partida, como aconteceu. Mas o Corinthians já dava sinais. O Botafogo já tinha arrefecido. É porque o Corinthians ele cai justamente depois que ele toma o gol, né? Exato. E o Luiz Henrique sai 1 minuto depois que o gol. E é muito rápido, né, Maria? Não deu para avaliar se aquele Corinthians de antes continuaria, porque mexeu na história do jogo. Agora, acho que o grande ganho nem foi tanto na frente, na medida... Eu não sou contra os 3 zagueiros, eu adoro 3 zagueiros quando liberam os laterais. Eu acho que 3 zagueiros é vida, como diria um grande amigo meu. Eu acho que o grande ganho foi passar a marcar mais na frente. Sim. Né? Aí o Corinthians, no segundo tempo, ele pisa em lugares do gramado que ele não tinha pisado durante o primeiro tempo inteiro. A Mari lembrou a ausência do jogo com o Thales Magno, mas também teve muito pouco o Romero. Sim. A gente fala da passagem do Mateuzinho, o Mateuzinho vai passar no lance do pênalti. O John, a primeira bola que ele pega no jogo é o pênalti. A gente já tinha 40 minutos Tem uma de jogo. Cabeçada ali do Garro também, mas é algo muito discreto. Tem uma do Mateuzinho também super solitário ali, com 3 marcadores, já que daí não dá em nada muito pouco, foi muito tempo da partida. Porque uma vez que estava resolvida a questão principal, que era segurar o líder do campeonato, eu acho que era o caso de pensar um pouco antes, cadê o desafogo? Precisava de um desafogo. Mas é isso que eu queria falar. Não é questão de, ninguém pensou. Era um Corinthians que não conseguia. Porque qual era dos 3 zagueiros? Era, olha, a gente vai deixar esses 3 zagueiros aqui, a gente vai tentar segurar o Botafogo de todo jeito e vamos sair no contra-ataque. O Corinthians não tinha contra-ataque. Então, era algo que era um Corinthians completamente apertado ali pelo Botafogo, se salvando do jeito que dava com o Hugo, porque era a defesa mesmo do Corinthians. E um Corinthians que não conseguia fazer absolutamente nada, que era o contra-ataque, que era o que a gente deveria ver, Bailey. Sim, e até a gente percebe... A gente consegue ver aí, né, inclusive nos números. É um primeiro tempo do Corinthians que não conseguiu ser agressivo, muito também em função da mexida tática que o Ramon Dias precisou fazer lá na frente para acomodar os 3 zagueiros. Então, quando ele joga com 2 atacantes, Romero e Thales Magno, são 2 caras muito acostumados a jogar pelo lado. E eles precisaram centralizar mais até para abrir esse corredor e dar a possibilidade do Bidu atacar pelo lado esquerdo e o Mateuzinho pelo direito. E ali eles vão para uma zona que é de desconforto, que não é a habitual deles. O Thales Magno tem uma movimentação que é clássica, saindo da esquerda para o meio, buscando a área, e até ele costuma chegar muito bem assim, ser um elemento surpresa para preencher a área, como foi no gol que marcou contra o Flamengo. O Romero, a mesma coisa pelo lado direito. E com esse ataque desfigurado e o Botafogo muito agressivo, realmente ficou difícil para o Corinthians ter essa brecha de encontrar um jogador de velocidade, porque o Mateuzinho,
quando chegava, nas oportunidades que teve, a única bola esticada que encontrou foi a da jogada do pênalti, e antes ele tinha arrancado o escanteio, chegando na área como elemento surpresa, mas muito pouco realmente para um time que está na situação do Corinthians. Então faltou realmente uma postura diferente, mas ainda assim eu vejo que o Botafogo, pela capacidade de gerar jogo e por essa qualidade que a Mari ressaltou, é muito difícil de parar. Então, por mais que o Ramon Dias tivesse até desfeito o esquema com 3 zagueiros no primeiro tempo, com aquela volúpia do Botafogo, a intensidade é natural que baixe no segundo tempo. Sustentar esse ritmo também de movimentação, deslocamentos ali na frente é complicado. Mas eu não vejo também hoje o Corinthians com armas e elementos suficientes para conseguir fazer frente ao Botafogo. O Botafogo fez valer o favoritismo, jogando em casa, com a capacidade desse time também de não sentir o baque, porque o Botafogo toma o gol num pênalti ali que é contestado, jogadores bravos, mas não se descontrola emocionalmente. Então o Arthur Jorge tem esse grande mérito, que foi de ter colocado o Botafogo num outro trilho, que é de força mental, que é de repertório com a bola, de confiar muito no que faz, e isso ajuda também a jogadores que chegam e se adaptam. O Almada demorou um pouquinho, chegou ali meio tímido. Nos primeiros jogos, o Almada fazia poucas jogadas individuais, como fez hoje, de cortar os zagueiros. Ele estava ali ainda travado, sentindo também os companheiros, a ideia de jogo. A partir do momento em que se encaixa, fica mais à vontade, o jogo flui. Bom, pessoal, é isso. Eu gostei muito da atuação do Vitinho, para um estreante. Acho que foi uma atuação muito honesta na defesa e bem aguda no ataque. O Alex Telles ficou pouco tempo em campo, mas deu para ver que ele está ali com a parte física prejudicada ainda, meio cansado, meio sem explosão muscular ainda, mas a parte técnica em dia. Fez boas jogadas ali, no pouco tempo ele foi em campo, mas você via técnica, você via posicionamento, você via visão de jogo no Alex Telles. O Adrielson não estreou, né? Faltou o Adrielson estrear, fica para uma próxima. Gostei muito do Luiz Henrique alguns pedaços do primeiro tempo. Segundo tempo ele estava meio apagado ali. Não tiraria, botar o Tiquinho, botaria o Matheus Martins, mas o Arthur Jorge botou o Tiquinho de novo, com o Tiquinho com o Igor Jesus de novo, puxando o Igor Jesus agora para a ponta direita, coisa que ele não fez no jogo contra o Fortaleza. Ele puxou o Tiquinho para meia e o Igor Jesus centroavante. Gostei muito do Savarino no jogo, a assistência de craque que ele deu, deixando o Luiz Henrique sozinho para fazer o gol, mas o Almada, temos que falar, é um caso à parte. O que ele fez ontem foi uma atuação fantástica do Almada. Bagunçou, fez de gato e sapato o zagueiro do Corinthians. Um jogador muito diferenciado. Eu acho que a partir de agora começarão os corneteiros a se calar diante do nosso pequeno Messi. Tô brincando, lógico que não é o Messi, mas o nosso pequeno argentino bom de bola, o Thiago Anel Almadessi. Então eu fico por aqui, pessoal. Curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal. Hoje tem muito vídeo, tá? Teremos aí mais vídeos da mídia, mais ESPN, mais Sport TV, mais Band Esporte, todo mundo reagindo ao fogão. E mais tarde vai ter reação aos corintianos e também aos mulambros secadores, que ficaram de tarde secando o fogão, ficaram errado, otário. Vamos reagir a vocês e tirar bastante sarro. Então fico por aqui. Se inscreva e ative o sininho para receber avisos quando tiver esses conteúdos novos aqui no canal. Então, um abraço a todos. Até o próximo vídeo.